Paulinho Boa Pessoa, o que eu vou contar nessa minha carta são coisas que passaram a acontecer com o meu pai logo depois que a minha mãe veio a falecer. Ela foi vítima de um infarto. Contanto, o que eu vou contar aqui é tudo realidade, viu, Paulinho? E eu gostaria muito da atenção de vocês. Muita gente pode até escutar isso e ficar, de certa forma, assim, desconfiada. Porém, tudo aconteceu dentro da minha própria casa. Eu presenciei com os meus próprios olhos. E eu confesso a você que foi muito assustador. E eu imaginei que eu estivesse até, sei lá, ficando louco. Mas eu vou contar. Meus pais sempre foram muito unidos. Mesmo com mais de 40 anos de casamento, os dois pareciam namorados, o papai e a mamãe. Sempre se amaram e se respeitaram muito. E logo após a partida da minha mãe, o meu pai ficou completamente arrasado. Ele caiu numa profunda depressão e, infelizmente, o papai passou a beber de maneira exagerada. Por mais que eu tentasse evitar que o papai bebesse, eu não conseguia. E foi dessa maneira que coisas estranhas começaram a acontecer com o meu pai. E acontecia nos momentos em que o papai dormia. Eu vou descrever. Certa noite, eu estava na sala assistindo televisão e meu pai, ele já estava deitado, pois aquele havia sido mais um dia que ele havia bebido bastante. E eu comecei a ouvir o meu pai conversando com alguém lá no quarto dele. E eu estranhei aquilo. Eu fui até lá dar uma olhada, queria constatar, ver de perto o que estava acontecendo. Quando eu cheguei no quarto agora do papai, ele estava dormindo. E aparentemente ele falava sozinho. Só que observando melhor, eu percebi que era um diálogo, porque o papai falava com a sua voz e respondia com outra voz. Deu para entender? Ele perguntava no tom de voz dele. Por exemplo, então, como é que você está? E a outra pessoa respondia numa voz mais aguda. Eu estou bem, tá tudo certo. E você, como é que você está? Era um diálogo onde ele perguntava e respondia. E ele parecia estar sorrindo. Falava com algumas palavras que, às vezes, eu não entendia. Em seguida, ele dava umas gargalhadas, assim, fora de hora, sem nexo. Também ele brigava com a outra voz. Eu percebia claramente que era uma discussão. Agora, o impressionante disso tudo é que eu fiquei ali tentando entender aquilo quando eu me dei conta de que aquela outra voz que ele fazia aguda: você não pode beber mais nesse tanto que você está bebendo. Isso é um absurdo, você vai acabar com você vai acabar com a sua saúde. Eu percebi que a outra pessoa com a qual meu pai conversava era minha mãe. Fiquei impressionado. Fiquei completamente impressionado, mas ao mesmo tempo eu fiquei também apavorado. Eu senti um calafrio enorme presenciando aquele mistério. E quando meu pai falava com a voz de mamãe, era uma voz mais aguda que ele forçava. Para de beber, você tá virando um velho safado. Onde já se viu isso? Que exemplo que você tá dando para o pobrezinho do nosso filho. Então agora é assim? Você fica o dia inteiro bebendo e enquanto você não parar com isso, eu não vou ter paz. Eu não vou conseguir ter paz. Eu vou ficar perdida vagando aqui na escuridão. É o que você quer? É o que você quer? E depois de ouvir isso, o meu pai respondeu com a voz dele: eu não aguento mais de
tanta falta que você me faz. Eu tô bebendo assim pra morrer logo mesmo, sabe? Eu não tenho mais graça na vida. É melhor eu morrer logo e poder ficar do seu lado. Eu não quero mais viver. Até isso é importante que vocês observem. O meu pai nunca foi dado ao capricho do português. Meu pai sempre falou assim, do jeito dele. Ele nunca se preocupou com as concordâncias verbais, com a palavra bem pronunciada. A minha mãe, já não. A minha mãe, ela procurava. A minha mãe era mais leitora. A minha mãe era mais escolada que meu pai. Então ela conhecia melhor o português. Ali no diálogo eu observava até isso. O desconhecimento que meu pai tinha para falar melhorava muito quando quem falava era minha mãe. Num diálogo, monólogo, né? Porque era ele que falava tudo. Eu não aguentei aquilo. Eu saí do quarto do meu pai muito assustado e triste, porque aquela voz que eu ouvi era, sem dúvida alguma, a voz da minha mãe. Era a voz dela. Sentei no sofá, eu não conseguia acreditar naquilo, eu fiquei muito impressionado, tanto é que naquela noite eu fiquei acordado até o dia amanhecer. Passei em claro. No dia seguinte, meu pai acordou de ressaca, tomou lá o café dele, um copo d'água, me disse bom dia como se nada tivesse acontecido, e eu resolvi não tocar no assunto com ele. Porém, eu estava muito assustado e preocupado com o que eu tinha presenciado. Tanto que eu fui na casa da minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, e contei para ela tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Expliquei para ela que foi tudo assustador. Eu ouvi o meu pai claramente conversando com a minha mãe, eu ouvi a voz da minha mãe, saindo, lógico, da boca do meu pai. Mas ela falando inclusive com o português dela correto e o português ruim do meu pai. Eu presenciei um diálogo, na verdade uma briga até, entre o papai e a mamãe. E contei também que meu pai respondia que não queria mais viver. Isso me deixou preocupado. Meu pai dissera à minha mãe que ele queria morrer para ficar novamente ao lado dela. A minha tia escutou aquilo atentamente e, como a minha tia, muito religiosa, sempre participou das atividades da igreja como voluntária, ela disse que conhecia um padre exorcista, pois aquilo era sem dúvida um caso de perturbação de espírito da minha mãe. Eu fui com a minha tia nesse padre. Lá, uma vez mais, relatei tudo o que havia acontecido em minha casa e o padre disse que ele iria até lá. Eu preciso levar da minha água benta, preciso benzer a casa para que a alma da sua mãe tenha paz. Só que ele, o padre, precisava também que meu pai estivesse presente. O padre resolveu marcar a data numa segunda-feira, que é justamente o Dia das Almas. Quem não sabe, anote aí. Toda segunda-feira é o Dia das Almas. Então o padre marcou, na segunda-feira eu estarei lá. Segunda-feira chegou e, conforme o combinado, o padre foi para minha casa junto com a minha tia. O horário de entrada na casa o padre marcou para as 18 horas. Segunda-feira, às 18 horas. Se você quiser conversar com uma alma, de acordo com esse padre, é o horário. Segunda-feira, às 18 horas, às 6 horas da tarde. O padre entrou na minha casa, junto com minha tia,
Eu e meu pai já estávamos em casa. Porém, o meu pai, eu não tinha falado para ele. Não, eu não tinha contado nada para ele da visita do padre. E não comentei nada e fiz tudo parecer uma visita casual da minha tia acompanhada daquele padre. Assim que eles entraram, a minha tia apresentou o padre para o meu pai, ou apresentou a mim também. Eu já, lógico, fingi, né, que estava conhecendo o padre naquela hora, eu já o conhecia. E aí a minha tia sugeriu: ô padre, eu queria pedir para o senhor, por favor, que o senhor benzesse aqui a casa do meu cunhado com o meu sobrinho. E meu pai, na mesma hora, ele concordou. Tudo bem? Tudo bem para você, Joaquim? Você concorda? Não, tudo bem, eu concordo. Vai ser muito bom, vai ser proteção para tua casa. O padre pediu licença e disse que ele começaria a jogar a água benta do fundo para a frente da casa. O padre tinha que obedecer esse ritual, do fundo para a frente da casa. Eu, meu pai e a minha tia acompanhamos o padre. O padre começou lá pelo quintal. Aí ele veio para a cozinha, passou pelo corredor, pelo meu quarto, e finalmente ele entrou no quarto do papai. Enquanto o padre rezava e jogava água benta, algo muito estranho aconteceu. Na parede havia um quadro muito antigo com a fotografia do papai e a mamãe. E quando o padre jogou a água benta neste quadro, pedindo pelo descanso da alma da minha mãe, inesperadamente aquele quadro veio abaixo, arrebentando o vidro da moldura em 1000 pedaços. O quadro se espatifou. E foi nessa hora que eu, minha tia e o padre ouvimos a voz de minha mãe vinda da boca de papai dizendo: não deixem ele beber mais, por favor, vocês não deixem ele beber mais, ele não pode fazer isso, vocês precisam me ajudar, ou eu não terei descanso, por favor, Rosa, padre, por favor, Miguel. É o meu nome, Miguel. A minha mãe se dirigiu às 3 pessoas. Ela só não citou o nome do padre, que aliás ela não conhecia. Mas citou o meu nome. E no mesmo momento meu pai respondeu para ela, diante dos apelos feitos: eu prometo, velho. Eu prometo que eu nunca mais vou beber. Se é pra você ficar em paz, eu faço qualquer coisa. Eu prometo, velho. Eu não vou beber mais, não. Do jeito do meu pai falar. Com os erros e tropeços todos do português. O mais impressionante disso é que meu pai, que parecia estar em transe, ele caiu sentado na cama. E depois de ter dado uma tremida, parecia estar acordando naquele exato momento. Ele olhou para mim, olhou para minha tia e olhou para o padre e estranhou todos nós ali no quarto. Ele ficou meio sem jeito, disse boa noite para todos e aí ele perguntou: aconteceu alguma coisa? Aconteceu algum problema? Pois ele se lembrava de ter ouvido bem longe a voz da mamãe. O padre colocou assim a mão na sua cabeça, fez uma oração, jogou água benta e disse que estava tudo bem e que ele estava ali pois havia sido convidado apenas para benzer a casa. Meu pai se levantou da cama,
pediu para que eu fizesse um café para as visitas. Ô Miguel, faz lá um cafezinho pro padre, faz lá um cafezinho para tua tia. Conversou, agradeceu ao padre pelo benzimento e naquela hora, meu amigo Paulinho Boa Pessoa e você que acompanha esse canal, naquela hora eu percebi que meu pai já era outra pessoa. Ele estava alegre, falante, bem consigo próprio, em paz. E desse dia para frente, meu pai nunca mais, por mais impressionante que isso possa parecer, meu pai nunca mais colocou uma gota de álcool na sua boca. E com toda certeza, a minha mãe está em paz, com a luz que tanto precisava para descansar. E a partir daquele dia, também nunca mais ouvi qualquer coisa que envolvesse papai e mamãe. Aquelas brigas, aqueles diálogos que meu pai mantinha com a minha mãe lá no seu quarto. Daquele dia para frente, isso nunca mais aconteceu. Olha, tudo o que eu descrevi aqui, nessa chamada história da meia-noite, eu vi acontecer de perto. Eu vi acontecer com os meus próprios olhos. Eu, Miguel, eu acompanhei isso quando eu sequer havia completado meus 18 anos. Eu estava com 17 anos. Eu, minha tia e esse padre testemunhamos de perto tudo o que houve. Graças a Deus, todos são vivos até hoje e assinam essa carta junto comigo. Até antes de escrever, eu os consultei, perguntando se estava tudo bem. E eles disseram a mim que tudo bem, até porque tudo que eu iria relatar era a mais pura e densa verdade. Foi assim que aconteceu. Um caso sobrenatural, onde meu pai, o mais incrível, é isso que eu preciso dizer, algumas pessoas dizem, mas o seu pai, ele é médium? Não. Meu pai não é médium, meu pai nunca foi ligado a nenhuma religião espírita. Mas por incrível que pareça, ele estabeleceu contato com a alma da minha mãe, conversando com ela, na voz dele e na voz dela. E o que mais me impressionava é que quando o papai falava com os seus erros de português naturais normais. Meu pai é assim. Ele é bem caboclão. Nascido no estado do Paraná, numa fazenda de Londrina. Ele é da fazenda Santa Cruz. Ele é originário de lá. Então meu pai, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas eu vou dizê-la sem nenhuma maldade, não quero ofender. Meu pai era tido e havido como pé vermelho. Pé vermelho era aquele que nascia lá no interiorzão do Paraná. Aquele que vivia lá na fazenda, o caboclão mesmo. Então meu pai era caboclão. Então quando ele dialogava com a minha mãe, ele mantinha os trejeitos caboclos dele. Entendeu? Ele mantinha os trejeitos dele, de caboclo de ser. Só que quando ele conheceu a minha mãe já era da cidade de Londrina. Então a minha mãe tinha um outro histórico de vida. A minha mãe vinha de um outro método de vida. A minha mãe havia estudado. Não, obviamente, ela não chegou, lógico, ela não fez faculdade. Mas digo assim, a minha mãe tinha o ginásio dela completo, não tinha sequer o colegial, mas tinha um ginásio completo. Era uma pessoa dada à leitura, minha mãe amava ler. Então a mamãe tinha um português pro gasto bom, sabe? Um bom português. Então quando ela respondia pro meu pai, o que me impressionava era isso, ela respondia com os acertos de português.
O diálogo era exatamente assim. Isso também chamava demais a minha atenção. Chamam demais a atenção da minha tia e do próprio padre que estava presente ali conosco. Essa era a história que eu tinha para contar, acontecida dentro da minha casa. Já tem tempo, mas que jamais será esquecida. Adoraria a partir de agora receber o seu comentário.